Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Glória a Jesus. Dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam, dizendo-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurar-me matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Dizendo-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis as minhas linguagens? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendo por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não a escutais, porque não sois de Deus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Então aqui nós vemos uma passagem verídica no passado. Jesus, no início dessa conversa com os judeus, aqueles que o perseguiam ele, aqueles judeus incrédulos que o perseguiam, Jesus, no início dessa conversa, ele disse-lhe, aleluia, dizendo, ele essas coisas. Muitos ali creram nele. Mas o que Jesus disse-lhe? Jesus disse-lhe o seguinte: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Então, muito dali que estavam ali, ouvindo o sermão do Senhor, creram nele. Mas sempre tem aqueles também que não crê, que estão no meio daqueles que crê. E eles, aqueles que não creram no Senhor, aqueles judeus que não creram, ficaram ali, atento a ouvir o que Jesus ia escutar. Mesmo não crendo, eles estavam ali somente para criticar a obra do Senhor. Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele. Aí o Senhor agora fala para os judeus que criam nele:
Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia, graças a Deus. Então, o Espírito Santo te pergunta hoje: você tem crido nas palavras do Senhor? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem buscado ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. É importante, meu irmão, buscar ao Senhor. É importante, meu amigo, crer nas palavras de Jesus. Crer no Senhor e nas suas palavras. E aqueles, aleluia, e o Senhor continuou dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. É Ele que liberta. Quando você ouve a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, o Espírito Santo então faz o trabalho dele. Aleluia. Ele paulatinamente na sua vida, quando você busca o Senhor, Ele vai aplicar a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Aleluia. Para que você sinta o peso dos seus pecados e se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Aleluia. E aí então, Jesus disse-lhe para eles, mas eles, glória a Jesus, não entendiam essas palavras. Eles estavam com o coração fechado, duro. Mas o Senhor continuava dizendo, aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E os judeus falavam, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livre. Então eles não entendiam nada, não estavam entendendo, porque eles levavam tudo pelo lado material. Eles não levavam pelo lado espiritual. Por quê? Porque eles não entendiam, não eram humildes o suficiente, aleluia, para entender Jesus, as suas palavras, para crer em Jesus nas suas palavras. Para entender, para crer em Jesus, primeiramente precisamos reconhecer que somos pecadores. Temos que ser humilde, temos que se humilhar para reconhecer as palavras do Senhor, para entender as suas palavras. Aleluia, para crer em Jesus, temos que fazer isso. Aleluia, senão nunca entenderemos. Faremos igual fez esses judeus aqui diante do Senhor, sempre o perseguindo, sempre replicando aquilo que Jesus falava. E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Então todo homem que comete o pecado, é servo do pecado. Todo homem que tem prazer no pecado é servo do pecado. Porque são pecadores. Então é importante dar ouvido às palavras de Deus. Porque Ele nos escolheu, te escolheu, nos escolheu para que tomamos posse da vida eterna. Aleluia. E o Senhor falou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então o coração deles estava duro, as palavras do Senhor não entravam, porque eles não queriam. Eles não queriam, mas o Senhor, aleluia, glória a Jesus, continua dizendo para ele, aleluia, glória a Deus. Nosso pai é Abraão, eles diziam. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Abraão creu no Senhor. Se eles fossem filhos de Abraão, eles criam também, mas eles não eram filhos do pecado, escravo do pecado. Quem é escravo do pecado é filho do diabo. Como o Senhor diz aqui, vós tendo por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não a escutais, porque não sois de Deus. Então foi dessa forma que Jesus falou aos judeus naquele tempo e fala para todos nós no dia de hoje também. Então é importante meditar nesta mensagem, porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus e, consequentemente, vai crer no Senhor Jesus e na sua palavra e se arrepender dos seus pecados e receber do Senhor o Espírito Santo para ser salvo.